pessoal está entrando. Aqui, ó, o pessoal da Dermoestética de Santa Catarina, Maria Cecília e equipe, está online com a gente. O Léo, bastante gente já entrando conosco. Vamos. Acho que nós podemos começar, né? Eu gostaria de, primeiramente, desejar novamente uma boa noite para todos, em especial ao Dr. José Roberto de Souza Brito e ao Dr. Roman Burbano, que gentilmente atenderam essa solicitação de estar conosco aqui para bater um papo sobre Canova e na imunidade. Antes, eu gostaria de falar um pouquinho do Canova, da empresa Canova. A Canova do Brasil, ela atua já há mais de 25 anos no Brasil e desde a década de 50 na América Latina. E tudo começou lá na Argentina, no desenvolvimento de pesquisas de medicamentos homeopáticos de alta qualidade para pacientes com comprometimento do sistema imunológico. Os avanços importantes na área de pesquisa e de clínica médica têm permitido o desenvolvimento de opções de tratamento que potencializam as respostas biológicas, principalmente no sistema imunológico. E isso acaba gerando importante condição para que o próprio organismo atenue de forma efetiva o controle de diversos tipos de doença. Com isso, há uma contribuição para transformar o que eu chamo particularmente de ambiente biológico molesto ou patológico em ambiente biológico saudável. Então, essa é uma breve história do Canova e da importância que a gente dedica na pesquisa de um medicamento que possa ser útil como adjuvante ao tratamento de várias doenças. Eu vou me apresentar, eu sou o Lima Neto, eu sou biomédico de formação, sou diretor de suporte ao paciente e de suporte científico, e hoje nós temos a ilustre presença do professor doutor Roman Burbano, biomédico como eu, professor titular da Universidade Federal do Pará, mestre e doutor em genética pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, pós-doutorado em morfologia no Departamento de Genética da Escola Paulista de Medicina, coordenador do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Ofir Loyola de Belém, no Pará, e o ilustre doutor José Roberto de Souza Brito, o doutor Brito, eu o chamo assim, doutor Brito, médico clínico geral, um dos pioneiros no tratamento de pacientes com Canova no Brasil, com uma experiência de 25 anos dedicados a esses pacientes, utilizando essa medicação que nós vamos comentar hoje. Gostaria de saber se os senhores gostariam de fazer alguma observação, alguma contribuição. Fiquem à Doutor vontade. Romeu. Não, somente na minha fala eu comento. Ok. Então, só para que os nossos acompanhantes da live entendam, nós vamos fazer algumas perguntas aos nossos convidados e no final nós vamos abrir também para algumas perguntas de vocês que estão nos assistindo, para que eles possam passar a experiência que eles tiveram ao longo da carreira deles na observação de pesquisa e na observação clínica prática em consultório. Beleza? Eu queria fazer a primeira pergunta para o Dr. Roman, Dr. Romeu, que está lá em Belém do Pará. Dr. Romeu, quando a gente pensa em eficácia, os estudos realizados, eles mostraram comprovação de eficácia clínica com o Canova no que diz respeito a essas patologias ou como um imunomodulador homeopático? Bem, boa noite a todos, né? Gostaria de cumprimentar
né, aos participantes, a quem nos assiste. Na verdade, nos inícios dos anos 2000, né, nós entramos em contato com Canova graças a uma notícia em que era apresentado o exame, né, os testes duplo cego com pacientes HIV portadores, né, do HIV, e eles tinham resultados extremamente positivos, né? O que nos chamou a atenção, e nós tivemos uma grande receptividade da empresa, né, através do Dr. Piraino, né, graças a quem Doutor aproveito, Piraíno. aproveito a oportunidade para agradecer publicamente por todo o suporte que ele nos deu. Eu sou pesquisador da Universidade Federal do Pará e também trabalho num hospital público aqui em Belém. E também participo de alguns editais que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, lança para o público, né, das diversas áreas do conhecimento, das ciências da vida, né? E entre esses editais nós concorremos, né? Eu tive o apoio da Canova do Brasil através do Dr. Piraino, porque haveria ampla concorrência para avaliação de projetos que tenham potencial para a certificação de bioprodutos produzidos no Brasil, né? Então, o Canova ele se encaixava porque ele é um bioproduto, né? E a gente pode catalogar ele pelos resultados como um imodulador, né? Um bioimodulador, né? Um imodulador da resposta imune. Desculpem a redundância, né? Ele termina modulando, né, a resposta que o organismo, né, tem sobre diferentes agentes patológicos, né? Ou diferentes doenças, né? Não necessariamente doenças, né, causadas por um agente, como uma bactéria ou um vírus. Então, nosso trabalho, né, o objetivo do nosso trabalho é justamente a sua pergunta. Nós, através de um relatório que foi encaminhado ao Conselho Nacional, de nós desvendarmos se de fato, né, o Canova ele tinha uma atividade relacionada positivamente com a saúde ao regular o sistema imune. Então, nós utilizamos primatas não humanos, né? No caso da espécie Cebus apella, né? Hoje em dia também denominada de Sapajos apella, que são primatas do Novo Mundo, né? Todo mundo conhece o Sapajos apella como o macaco prego, né? Que ele é comumente denominado assim no Brasil. E o macaco capuchino, também conhecido assim na Argentina, né, e outros países da América do Sul. Nós tivemos o apoio da Universidade de La Plata, né, foi um projeto multicêntrico, né, a Universidade de La Plata também ingressou e eles foram os que, pelo fato do Dr. Canova, né, que foi na história do desenvolvimento, né, que se iniciou na Argentina, ele tinha vários seguidores, né, acadêmicos, né, que entre eles nos auxiliaram para desenhar o projeto para que a gente possa chegar a uma conclusão que o Conselho Científico determine como positiva do ponto de vista técnico, né, e que nós possamos publicar esses resultados numa revista que seja de amplo domínio das ciências da vida, isto é, que não seja uma revista de fitoterápicos ou de homeopatia, não, ele teria que ser uma revista, né, um jornal de veiculação internacional acadêmico, mas das ciências da vida. Isto quer dizer que o colegiado seja formado por pesquisadores que não necessariamente sejam adeptos da utilização de fitoterápicos, homeopáticos, ou bioprodutos, bioimoduladores, que hoje em dia se conhece que tem uma grande aplicabilidade médica, né? E que depois o Dr. Brito certamente irá nos explicar de maneira mais abrangente. O trabalho com primatas, né, ele envolvia a produção no primata de um tumor, que é o câncer gástrico. O câncer gástrico ele se justificava porque ele é um dos cânceres, das neoplasias, né, tumores que mais, né, atinge a população brasileira, principalmente aqui no norte do Brasil.
Então, o desenvolvimento do tumor gástrico no primata, ele consiste na ação de um carcinogênico, né, que é a N-metilnitroxiureia, a NMU, né, que quando ingerido pelo primata, né, em doses pequenas, mas durante um longo período de tempo, ele desenvolve, né, ele começa com gastrite, vai desenvolvendo a lesão até o câncer gástrico. E fizemos várias experiências, né? Entre elas, a principal, antes mesmo do desenvolvimento do tumor, e que onde confirmava a ação do Canova, era a imunossupressão, né? A imunossupressão do primata, né? Por meio de um fármaco, né? De um medicamento que é a ciclofosfamida, onde a gente suprimia o sistema imune dele, né? Ok. E com a supressão do sistema imune, ele vinha até efeitos colaterais decorrentes da falta de sistema imune, que iam desde doenças farmacológicas até a própria desenvolvimento de patologias. Então, o sistema imune dele era propositalmente, né, suprimido, para depois a gente observar todas O as efeito, decorrências o efeito do Canova. causadas por ele. Isso. Interessante. Aí, quando Doutor foi Ron... utilizado o Canova, a gente conseguiu restabelecer as principais células hematológicas, principalmente leucócitos, e nós fomos muito mais a fundo, já que nós tínhamos um financiamento, e aí eu agradeço também publicamente ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que financiou este projeto, e permitiu que a gente possa comprovar que a ação do Canova era somática, né, no organismo do Correto. primata, do animal. Temos que lembrar que o primata é o animal que mais se aproxima do ser humano. Nós também somos primatas, só que humanos, né? E Sim. o que nós observávamos é que macrófagos peritoneais, eles secretavam principalmente interleucina 5 e interferon gama, né? Que são duas proteínas essenciais, né? Que mediam a resposta imune, e isso provocava o aumento da taxa de proliferação de linfócitos. Ok. Dependendo da Deixa eu... quantidade... Perdão. Continue. Perdão. Não, eu queria até, diante disso que o senhor está comentando, perguntar para o doutor Brito, esses achados no consultório, na prática clínica do dia a dia, no que o doutor Romeu mencionou, o senhor também vivenciou em humanos, nos seus pacientes, algo semelhante? O senhor Sim, boa poderia noite a falar um todos, pouquinho sobre então, isso? que estão acompanhando a live, Dr. Romeu. E o que eu posso apresentar, eu sou médico clínico, atendo em consultório, pacientes de várias patologias, em que a gente observa que o sistema imunológico está comprometido devido à agressão ao organismo por certas patologias, né? O que a gente encontra mais, assim, no consultório, seriam os pacientes portadores de neoplasias. E também portadores de HIV e outras patologias de baixa imunidade. O que o Dr. Romeu comprovou nas suas experiências é que o Canova, por ser um modificador da resposta imune de pacientes comprometidos com certas patologias, ele vai ativar o sistema imunológico de uma maneira, vamos dizer assim, agressiva, produzindo uma autorregulação do organismo. Então, o que o Canova proporciona no organismo que a gente observou? Que ele atua diretamente nas células principais de defesa, que são os macrófagos, né? Que aumentam em número, tamanho e também a sua função. Nós observamos, assim, clinicamente, a resposta clínica do paciente. Então, muitos pacientes chegam no consultório, assim, bastante comprometidos, apresentando variações enormes no seu organismo, comprometendo a parte física, e são pacientes que chegam em mau estado geral, pacientes perda do apetite, fraqueza, e a gente administra essa medicação e
a gente observa uma recuperação muito boa, muito grande desses pacientes. Então, o que acontece? O que a gente observou, que qualquer atividade da doença, em qualquer estágio que a doença se encontre, a gente sempre vai ter um resultado positivo, aplicando essa medicação, que nós temos 3 apresentações, não é isso? Nós temos gotas orais, temos o flaconete e temos o inalante, que a gente administra. E hoje nós temos também, hoje nós já estamos disponibilizando algumas outras apresentações. O Canova creme dermatológico, o creme ginecológico, também o Canova óvulos, o Canova supositório, Sim. o Canova gel, estão disponíveis na linha humana, né? Então nós aumentamos o leque de opções para o médico no seu dia a dia de consultório, para que ele possa ter uma flexibilização na hora da prescrição. Acho que o Dr. Roman caiu, né? Dr. Roman, deixa eu chamá-lo novamente aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, pessoal. Que está meio... Muito bem, você falou muito bem. Continue assim. Chamá-lo novamente. Convidar. Infelizmente, nós temos essas flutuações, né, de internet. O Dr. Romeu está voltando. Voltou. Não, eu estava tentando chamá-lo novamente, caiu. Para concluir, doutor Brito, o senhor estava dizendo, então, que tem uma aplicação que vai de encontro a esses experimentos e essas pesquisas que o Dr. Romeu realizou com os primatas, né? É isso. O senhor verificou o mesmo sucesso no dia a dia do consultório. Só Dr. Romeu, o que eu observei clinicamente é uma recuperação realmente extremamente favorável. Eu quero enfatizar, em qualquer fase da doença. Mesmo aquele mais comprometido, aquele que quase numa fase quase terminal, mas assim mesmo, aplicando o Canova, houve resultados surpreendentes de melhoras muito grandes desses pacientes. Quer dizer, o Canova ele tem aplicações que abordam desde o paciente que porventura esteja numa situação mais grave, sim, até em situações onde a imunossupressão o seu sistema imunológico possa estar, por exemplo, proporcionando uma dermatite atópica e ele pode ser utilizado com segurança nesses pacientes também, né? É isso. Exato. Então ele tem um leque... Claro um leque de possibilidades. Um tratamento mais precoce. Desde que o diagnóstico seja feito precocemente, a aplicação do Canova terá um resultado muito mais extraordinários do que aquele já num período mais avançado da doença. Mas mesmo assim, sempre haverá um resultado bom, favorável. O que a gente vê? Posso continuar mais um pouquinho? Ok. Doutor Romeu. Opa, perdão. Pode. É o seguinte, aqueles pacientes que estão, por exemplo, não se alimentando adequadamente, o Canova proporciona um estímulo para que o paciente se alimente melhor. Ele ganha energia, ganha força e, com isso, ele melhora as condições clínicas dele. Ok. Doutor Romeu, uma pergunta. Então, o Canova, para todo tipo de situação em que a imunidade é um fator que contribui para desenvolvimento de patologias, ele está adequado no direcionamento clínico. Caiu, doutor Romeu? O senhor conseguiu me ouvir, não? Eu estou ouvindo, mas não estou ouvindo. Acho que caiu novamente. Eu estou escutando, eu estou escutando. Ah, o senhor conseguiu escutar?
Então, de Estou acordo com escutando. o posicionamento do Dr. Brito e também com seus achados de pesquisa, eu dizia, Não, não, aonde a a imunidade internet falhou. está Pode falhando repetir, aí? por favor? Um pouquinho, mas Eu, já ta- eu voltou. perguntava ao, sen- eu perguntava ao senhor que a imunidade é o fator principal para desenvolvimento de várias doenças, e o K9, então, segundo os seus achados, esses estudos clínicos, demonstrou perfeitamente um direcionamento positivo para o tratamento desses indivíduos, correto? Perfeito. Na O senhor verdade, quer... o que a gente pode adicionar a isso, né, é que o mecanismo, né, como eu mesmo tinha comentado, ele é um mecanismo que é intermediado, né, por macrófagos, né, e pela secreção Sim. de interleucinas, né, que provocam o aumento de proliferação dos três tipos de linfócitos T, B, né, e células natural killer, o que leva, né, e explica, né, eu acho, as observações clínicas, né, que foram colocadas aqui muito bem, né, pelo Dr. Brito. Então, todos esses esforços foram realizados, né, não somente em primatas, também foram utilizados roedores, né, e em todos os modelos pré-clínicos se encontrou a mesma solução, né, uma grande positividade, né, na proliferação de células da resposta imune quando o animal entrava em contato, né, com o canova. Isto, né, provocou uma série de experimentos, também todos foram financiados por agências agências de fomento, né, do governo, e permitiu que várias dissertações de mestrado, teses de doutorado sejam complementadas, né, no nosso grupo de pesquisa. Nisso aqui tem que se ressaltar o papel do Dr. Marcelo Bahia, né, do nosso grupo, que também ele chegou a mostrar que o Canova tinha efeito citoprotetor. Isto é, quando os organismos eram submetidos a agentes externos, né, principalmente químicos, que provocavam dano, né, no material genético, havia uma proteção deste material genético pela presença de canova. Estas observações são importantes e eu acho que, em parte, né, corroboram, né, e fundamentam as explicações do Dr. Brito, porque o canova poderia ser enquadrado como um antimutagênico, né? Existem vários na literatura mundial, né, que tem esta capacidade, né, de provocar uma proteção do material genético. E aí também foram testados, né, só que in vitro, né, células humanas, né, células também de primatas. E em todos esses testes, que foram os mais variados, podemos citar vários, teste do cometa, né, citometria de fluxo, teste do micronúcleo, aberrações cromossômicas e assim por diante, a gente demonstrava a diminuição do efeito tóxico dos agentes ao qual as células eram submetidas na presença do canova. Somente para complementar, nós conseguimos também demonstrar que os primatas, quando intoxicados com carcinógeno, que permite o desenvolvimento do câncer gástrico, e esse carcinógeno ele concomitantemente, né, é adicionado a ele o canova, o efeito da carcinogênese cessa, né? Então você consegue neutralizar o poder de certos carcinógenos. Isto eu acho que vai em direção a das questões que o Canova aborda, que é a qualidade de vida, né? Que você tem um efeito profilático, né? E eu acho assim que os resultados, né, que foram aqui comentados de forma resumida, mas eles se encontram todos publicados, né? Eles podem ser lidos na sua totalidade, né? Na plataforma. Está falhando a internet.
O senhor pode repetir, doutor Roma? Falhou um pouquinho. Alô? Doutor Roma? Deve ter caído novamente. Até para... Que hoje em dia... É que falhou, o senhor pode complementar que falhou o seu áudio, travou? Então nós perdemos o pode finalzinho repetir, da por favor, sua... deu uma caída. O senhor estava falando das publicações, né, em várias revistas, né? E aí falhou aqui o áudio, né? O senhor dizia que Canova tem uma bibliografia disponível em várias revistas, não é isso? E publicações... Pode repetir, por favor? O senhor dizia que Canova possui várias publicações em revistas, né? Internacionais e nacionais, né? E falhou seu áudio. Só em revistas de fitoterápicos, né? Tem desde revistas de fitoterápicos até revistas de química alopática, né? Até revistas da farmacologia em geral, revistas de oncologia, né? E todas essas revistas, né, eles têm um quadro de revisores e editores que chancelaram, né, os resultados, e por isso eles estão amplamente divulgados, né, podem ser observados na plataforma PubMed, e aí vocês podem, quem tiver interesse, pode se aprofundar mais, né, nos resultados que todos foram concluídos. Não existe, assim, em relação à positividade da regulação da resposta imune, não existe mais nada mais a ser comprovado. Talvez questões mais relacionadas ao mecanismo, mas já foi totalmente elucidado essa questão. Obrigado. Doutor Brito, bom, na prática diária, né, o senhor já vinha relatando que tem uma experiência em várias situações. O senhor poderia citar mais alguns exemplos em que o uso do Canova é uma opção de escolha? O senhor poderia nos abordar alguma coisa nesse sentido? Além do paciente oncológico, do paciente com HIV, que são pacientes que requerem todo um cuidado em todos os sentidos e estágios diferentes da doença, em quais outras situações no dia a dia o Canova pode ser utilizado como opção? Bom, no consultório? Como ficou comprovado nas várias experiências aí que o Dr. Romeu apresentou, o Canova atua naquelas patologias em que a imunidade pode estar prejudicada, o sistema imunológico está prejudicado. A grande maioria dos pacientes que nos procuram é o paciente oncológico, que já são pacientes, assim, digamos assim, mais comprometidos e com poucas condições de resolutividade. Então, pode ser aplicada em várias patologias, como herpes zoster, por exemplo, como artrite reumatoide, e assim, tem uma aplicação assim de uma gama muito grande de patologias. Mas eu gostaria de enfatizar mais na parte oncológica, que é uma experiência que a gente tem maior e que é muito mais, um número maior de pacientes que nos procuram. Sim. São pacientes bastante comprometidos e que precisam de uma atenção maior, vamos dizer assim. Dentro da experiência que eles apresentaram aí, a gente sabe que o macrófago é a principal célula de proteção do organismo, no aspecto da oncologia, dos pacientes oncológicos. Então, como o Canova estimula a produção desses macrófagos em número, em maior atividade, eles têm um potencial de consumir células tumorais, por exemplo, certo? Então, o que a gente observa? O paciente que chega, às vezes, com um tumor localizado, já comprovadamente com radiografias e tal, e comprometimento do organismo mesmo, já comprometido, a gente observa que, com o decorrer do tratamento, depois de algum tempo, alguns meses de tratamento, existe uma redução do tamanho do tumor.
Por quê? Porque esses macrófagos têm o poder de fagocitose de células tumorais. Então, há uma diminuição do tumor, isso, diminuindo o tumor, diminui a atividade da doença. Então, há uma melhoria clínica do paciente, naquele aspecto que eu falei. Aspecto clínico de melhora o apetite, melhora as condições clínicas dele, e ele tem uma recuperação muito melhor em relação à sua qualidade de vida. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: todo paciente oncológico que está se submetendo, por exemplo, ao tratamento tradicional de quimioterapia ou radioterapia, que também leva, às vezes, a uma alteração da imunidade do paciente, às vezes repercute um pouco negativo, o Canova é um adjuvante nesse tratamento. Ele consegue fazer com que o paciente se submeta a esse tratamento tradicional, como a quimioterapia, por exemplo, de uma maneira muito melhor, entendeu? Sem os efeitos colaterais intensos que a radioterapia ou a quimioterapia traz. Então, o paciente tem uma recuperação muito melhor nesse aspecto. Por quê? Porque esse tratamento com Canova, por exemplo, ele não tem nenhuma toxicidade, não tem nenhum efeito colateral, não tem nenhuma... É esse ponto que eu queria... então Eu tá. queria chegar nesse ponto, daqui a pouco até é uma pergunta que eu quero fazer para o Dr. Homer. Mas é só para concluir, então, disso que o senhor está falando, Dr. Brito. O Canova como um adjuvante no paciente oncológico, como um adjuvante ao tratamento convencional, quimioterápico ou radioterápico, ele permite uma melhor qualidade de vida para esse paciente, porque ele minimiza muito os efeitos colaterais desses tratamentos convencionais. É isso? Exato. E até o senhor mencionou, né, a maturação do macrófago e o equilíbrio da ação do macrófago, no ambiente tumoral é muito importante, né? Porque ele faz toda a reorganização, ele permite essa reorganização, né? Eu queria até, nesse ponto que o Dr. Brito tocou, que diz respeito à toxicidade, eu queria saber, do Dr. Rommel, o perfil de segurança, né? Porque até agora nós falamos de eficácia, né? E até eu gostaria de reforçar aos nossos acompanhantes que estão acompanhando a live, que nós temos vários estudos multicêntricos, duplos cegos, randomizados, realizados em pacientes, em humanos também publicados nessas revistas de referência. E no nosso site, www.canovadobrasil.com.br, vocês poderão acessar o site e ter o contato com esses estudos que estão disponíveis para vocês lá, caso desejem olhar esses estudos, tá bom? Voltando. Dr. Rommel, perfil de segurança. Perfil de segurança é algo que é muito preocupante. Duas coisas que a gente tem que pensar quando se cuida de pessoas é eficácia e segurança. O perfil de segurança de Canova também foi estudado? Bem, em relação à eficácia, né, eu acho que já nós discutimos sobre o assunto, né, agora tem a questão da segurança, né, do doutor Neto, e o que a gente pode comentar é que foi o primeiro estudo que foi realizado, né, pelo grupo de pesquisa, foi um estudo sobre a genotoxicidade do Canova produzir algum efeito na célula, né? Se ele é citotóxico ou ele é genotóxico. E dessa forma... o senhor pode repetir, Dr. Roma? Dr. Roma. Foram realizados vários testes, né, de vários cunhos, seja cunho genético ou também foi feito de cunho bioquímico, onde a gente comprovava que a presença do Canova no organismo não provocava nenhum efeito citotóxico. Pelo contrário, né, ele tem uma capacidade
protetora, que o Dr. Brito aqui comentou bem, que pode ser utilizado na presença de, pelo menos, da quimioterapia, né? Na radioterapia nós não testamos, mas na quimioterapia, sim. Uma das questões que nós observávamos em primatas tratados com quimioterápicos é a mesma o efeito colateral que é observado em humanos. Perda de peso e perda de pelo, no nosso caso seria cabelo, né? Com o tratamento adjuvante com Canova, esses efeitos eram minimizados, né? Que vem a comprovar e corroboram com o exposto aqui pelo Dr. Brito. O mais interessante é que foi estudado isso em células humanas, logicamente in vitro, e em células de vários animais. Então, foi usado testes que avaliam a integridade do DNA, primeiro para ver se não causa nenhum tipo de alteração, que possa, porventura, até ser teratogênico, isso que possa ser passado para o filho, né? Esses testes foram feitos testes também de cunho celular, né, para ver se a célula, de alguma forma, era afetada como um todo, e em várias concentrações. As concentrações que foram utilizadas são as concentrações que foram recomendadas, né, pela própria empresa, que são as dosagens que são utilizadas em pacientes, né, pelos clínicos, como o Dr. Brito aqui. Então, isso foi transformado, né, foi matematicamente transformado para dosagens que possam ser utilizadas em laboratório, né, e os resultados também foram todos publicados. É a primeira publicação do nosso grupo mostrando ausência, né, de toxicidade, pela presença do Canova. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Brito agora. Diante de tudo isso que a gente ouviu dos senhores, né, em termos de eficácia e segurança, Dr. Brito, o Canova parece demonstrar uma excelente opção terapêutica como proteção de doenças oportunistas. Por exemplo, viroses. Qual a sua experiência em relação a isso? Olha, em relação a esse tipo de patologia, pela comprovação dos experimentos que foram apresentados, teria aplicação em qualquer tipo de patologia em que doenças oportunistas, de qualquer maneira, que não tem um tratamento específico. O que o Canova trabalha é o sistema imunológico. E toda aquela patologia que compromete o sistema imunológico, o Canova está indicado, obviamente, né? Outra coisa que foi observada, por exemplo, eu sinto muito paciente oncológico porque a minha prática clínica é mais com paciente oncológico. Mas, claro, qualquer patologia, qualquer doença oportunista que possa aparecer, em que esteja comprometido, o sistema imunológico não esteja eficiente, ele está indicado. Agora, eu vou citar um outro fato, por exemplo, na parte clínica dos pacientes oncológicos. A dor é um incômodo muito grande nesse tipo de paciente, correto? E o que a gente observa na prática clínica? Que, inclusive, o nível de dor nesses pacientes são atenuados quando está usando o Canova. Parece que foi essa experiência de diminuição da dor oncológica, vamos dizer assim, parece que o Canova, além de proporcionar esse benefício de aumentar o poder dos macrófagos, que diminui até a massa tumoral, parece que estimula a produção de outros elementos do nossa homeostase. Por exemplo, as endorfinas, encefalinas, serotoninas, que entram no nosso bem-estar. Então, são drogas que trazem um bem-estar ao paciente, substância, né, dentro do nosso próprio organismo, que são estimuladas também pelo imunomodulador Canova, que traz o benefício de diminuir a dor oncológica. Óxido nítrico, então, né? A gente observou aqueles pacientes que, às vezes, chegam no consultório já bem comprometidos e com um nível de dor muito grande, com o tempo de utilização do Canova, esse nível de dor também diminui, é aliviado para o paciente. Então, a questão da qualidade de vida, você recupera muito a questão da qualidade de vida desses pacientes. Mas, de qualquer maneira, ele está indicado em qualquer circunstância, de qualquer patologia que possa comprometer o sistema imunológico, né?
Nós temos um estudo, inclusive está disponível no nosso site, em pacientes soropositivos, que demonstrou que 95% das infecções oportunistas causadas por vírus, bactérias ou fungos, 95% dessas infecções oportunistas foram reduzidas nesses pacientes que usavam o Canova como adjuvante ao tratamento convencional da AIDS. Então, mostrando o seu poder de trazer o paciente, como o senhor falou, para uma qualidade de vida que permita ele ter uma integração social, uma integração no trabalho, que permita com que ele possa levar em condições de qualidade mesmo Qualidade, o dia a dia, né? qualidade familiar, E sem dor, a doença oncológica envolve sem dúvida. familiares. Toda a família. É, ela atinge todos, né? É o que eu sempre falo. Cuidar é estar junto, estar dentro, né? É você acolher a pessoa. E aqui a gente sempre pensa o seguinte: mais do que uma doença, a gente tem que estar pensando em tratar pessoas. Correto, doutor Brito? E tratar pessoas envolve toda uma questão, não só clínica, mas emocional também, né? E traz para Então, nós, médicos, a que gente... estamos na clínica diária, enfrentando esse tipo de doença, uma satisfação muito grande profissional. Porque você vê o resultado, a melhora do paciente, a melhora das condições clínicas dele, a qualidade de vida dele e o agradecimento da família de ver um paciente melhorar nessas condições. O Canova é um produto seguro para ser prescrito em Sim, gestantes, então, correto? Em pacientes que realmente. estão amamentando. E qual a faixa etária adequada? Não tem? Pode ser administrado em Não tem nenhuma crianças, adultos, contraindicação grave, adultos nenhum efeito idosos. colateral, nenhuma toxicidade, só traz benefícios. Ok. Eu queria. Nós vamos abrir para algumas perguntas, caso alguém que está nos assistindo queira fazer alguma pergunta, mas eu queria até mencionar alguma coisa que o doutor Romeu falou. O precursor de tudo isso aqui no Sim, Brasil foi o doutor Roberto Piraino, que veio da Argentina e trouxe essa bagagem toda sobre Canova para ser estudada mais a fundo e ter uma avaliação clínica de propriedade. E isso tudo começou sim. aí no estado do Paraná, né? Há já alguns anos, e o doutor Piraino foi o precursor, né? E aí ele teve ao lado dele pessoas como o senhor, né? E doutor Paulo Castanheira e tantos outros, doutor Wilson, tantos outros que foram importantes e são importantes no contexto de trazer para esse paciente algo que sem dúvida vai contribuir para a qualidade de vida dele. Deve estar chegando alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Pergunta para o Dr. Roma. Dr. Roma, nos estudos se identificou algum benefício em pacientes com depressão em função da correlação do processo inflamatório? Na verdade, nós não estudamos ainda isso, mas a pergunta ela é ótima. A gente poderia elaborar um estudo nesse sentido, né? Mas próximo a isso, a gente pode mostrar que, na verdade, um trabalho que foi publicado agora em 2021, que teve à frente a doutora Laís Bonfim e o doutor Marcelo Bahia, eles mostravam que pessoas que utilizam em excesso a dipirona sódica, que é o analgésico mais utilizado, né, no mundo, né, eles sofrem de processos de dano celular e que
uso do Canova evitava este dano celular quando as células eram expostas em excesso à dipirona sódica, que é uma coisa que a gente usa no dia a dia, mostrando a eficácia, né, para outras questões fora de doenças mais, digamos assim, graves, como doenças oncológicas. Mas a pergunta é importante, a gente não fez ainda nenhum estudo nesse sentido, mas eu acredito que pode vir a ser realizado. Ok. Tem uma pergunta para o Dr. Brito aqui. Novamente, ó. Dr. Brito, como Canova pode ser usado na prevenção de doenças oportunistas, de viroses? Qual posologia? O que o senhor orienta para um paciente aí que queira fazer a prevenção de uma virose? Ou seja, manter a sua memória imunológica equilibrada, né? Uma comprovação, assim, de que possa utilizar como prevenção, mas frente aos casos que a gente utiliza na prática clínica, a gente considera que se pode usar até como preventivo, entendeu? Por exemplo, pacientes que têm asma, que têm umas problemas de doenças comuns, assim, digamos, do dia a dia. A dermatite atópica. A dosagem é a mesma, né? São as gotas orais sublinguais. E, por exemplo, doenças do pulmão, você pode utilizar o Canova inalante. Inalante. Desde que... Então pode se utilizar ou gotas com inalante, por exemplo, numa crise. Um paciente com crise de asma, ele pode fazer, durante a crise, o uso de gotas sublinguais e o uso concomitante com o Canova inalante durante um período. É isso? Exato. E depois mantém com o Canova gotas. É isso? Ok. O Canova é um tratamento assim, longo prazo, tem que ter uma fidelização. Isso. Então, eu uso contínuo por um período prolongado. Utilizando a Canova, tem que ter que na verdade... e utilizar Isso. O médico ele vai estabelecer esse período, porque na verdade o que se deseja é gradualmente restabelecer, né, o ambiente biológico saudável do paciente, é trazer ele para uma condição que não permita que ele passe a ter risco, né, de desenvolver essas doenças, inclusive, por exemplo, as viroses, Sim. essas infecções oportunistas. É isso? Dr. Romeu caiu aqui, vou tentar colocar ele de volta. Perfeito, desculpa. Eu gostaria de... Oi, Dr. Romeu. Caiu, né? Consegui trazer o senhor de volta aqui. Eu gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo que o Canova, você pode conseguir informações de Canova seguindo os nossos perfis no Instagram, no Facebook, no nosso site www.canovadobrasil.com.br. E nós também temos um suporte para o paciente através do WhatsApp. Eu vou até falar o número do WhatsApp, mas está lá no nosso site, está no nosso Instagram, está no nosso Face. O WhatsApp é 41 9 8811 7960. 41 9 8811 7960. Nesse canal do WhatsApp, vocês poderão conversar comigo sobre Canova, para que eu possa dirimir dúvidas e também encaminhar vocês ou os pacientes para esses médicos, o Dr. Brito é um deles,
para que possam ser consultados, avaliados e ver a melhor maneira de se fazer um protocolo de tratamento para esses pacientes. Então, esse canal é um canal que está disponível direto, o dia todo, eu fico com ele aberto o dia todo para poder dar esse suporte para os pacientes. Uma coisa importante que eu queria destacar para vocês, a Canova do Brasil ela tem uma equipe multifuncional. Quando nós nos preocupamos em levar pesquisa, levar informações, tanto profissional de saúde quanto aos pacientes, nós temos uma equipe multifuncional que envolve o grupo interno, envolve médicos como o Dr. Brito, envolve pesquisadores como o Dr. Rommel, envolve também uma rede de farmácias credenciadas, isso é importante destacar para vocês. O Canova só está disponível dentro do padrão de qualidade que nós temos o compromisso de entregar, para que se tenha uma eficiência e uma eficácia terapêutica adequada, em farmácias credenciadas. No nosso site, você tem toda a rede de farmácias credenciadas espalhadas no Brasil, para que possa lhe atender e lhe acolher quando estiver com a sua receita em mãos. Ok? Eu gostaria também, agora, nós estamos encerrando, tem muito assunto, né? A ideia é que a gente possa, pelo menos uma vez por mês, estar fazendo uma live de Canova, e quem sabe, né, doutor Brito, falando com patologias específicas. Por exemplo, fazer uma live sobre paciente oncológico, fazer uma live discutindo o paciente com afecções respiratórias, como asma, rinite, outra nas dermatites atópicas, psoríases, enfim, no HIV, e mostrar a gama de oportunidades que nós nos preocupamos em levar para a qualidade de vida de pessoas que nós queremos cuidar. Eu queria muito agradecer o tempo precioso do Dr. Brito, do Dr. Rommel, que está lá em Belém do Pará. Acho que agora ele vai comer um peixe, né? Vai comer um peixe agora? Tem que comer alguma coisa aqui da terra. Tem que comer. Aí tem uma comida boa, né? E gente boa e terra boa. Muito. E ele está tão longe, mas ao mesmo tempo tão próximo de nós, sempre dedicado, nos tratando com muito carinho. Então eu agradeço muito o carinho do Dr. Rommel. Eu falo em nome de toda a equipe de Canova, a diretoria do Canova, os representantes de Canova, o respeito que nós temos por vocês, e o carinho que nós temos por vocês, e o carinho que vocês dispensaram para nós essa noite, em disponibilizar esse tempo, é curto. Nós temos muito para falar e nós vamos fazer de novo, para falar de novo, mais coisas, trazer outras coisas aqui. Hoje foi no intuito de mostrar para as pessoas essa amplitude de eficácia e segurança que o Canova pode proporcionar no cuidado com as pessoas. Eu vou reforçar apenas. Você que nos assiste, siga o nosso perfil nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E, se você deseja conversar, entender mais, dirimir dúvidas, entre em contato comigo no WhatsApp 41 98811 7960. Eu terei o maior prazer em atendê-lo, tá bom? Desejo a todos uma noite abençoada. Que os senhores, nas suas pesquisas e nas suas clínicas, sejam abençoados e abençoadores. Muito obrigado. Até a próxima e um fraterno abraço a vocês todos que nos assistem, e em especial a vocês dois aí que nos deram esse prazer. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado.
Brito, Até doutor logo. Neto, muito obrigado. Boa noite a todos.